Boa tarde e boa noite, na verdade já é uma boa noite, né, meus irmãos? Boa noite. Que Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu farei uma ministração da palavra. Deus em Cristo seja louvado nesta noite que se inicia noite. Louvamos o nosso Criador e bendizemos a tua grandeza, o nosso Deus que é digno da honra e da glória. Ele que tem todo o direito de ser reverenciado. Ele tem todo o direito de carregar a sua majestade, o seu poder, a sua glória. Ele é Deus. E eu louvo o Criador por este momento, por mais um dia de vida e por Ele nos conceder, aleluia, nesta noite a oportunidade de propagar a sua palavra. Porque o apóstolo Paulo disse que nós temos como obrigação anunciar o Evangelho de Cristo. Olha que coisa linda! Isso mesmo. Nós temos obrigação de anunciar o Evangelho de Cristo. Isso foi Paulo quem disse. E sabemos assim, então, que é um direito nosso, porque nós somos arautos de Deus. Nós somos mensageiros de Deus. Nós temos que propagar a verdade, a palavra de Deus, sobre toda a criatura. Nós temos que anunciar que Cristo vive e reina para todo sempre. Oh glória! Temos a certeza que nosso Cristo ele voltará. E nós encontraremos com o nosso Cristo. Cristo está mais próximo do seu retorno. Daqui um tempo, o anticristo ele será revelado ao mundo. Então, nós estamos se preparando biblicamente, com os ensinos da palavra de Deus, para que assim nós possamos permanecer firmes no conhecimento da palavra e ter a certeza que tudo o que Jesus falou e tudo o que ele ensinou está acontecendo, que tudo o que ele disse é uma verdade. E contra isso ninguém pode mudar. Aleluia. Eu iniciei esta live hoje um pouco mais cedo do horário, porque hoje eu não vou dar aula. Hoje eu vou aqui ministrar a palavra de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Deus assim falou comigo e me revelou uma palavra para que eu possa ministrar aos irmãos. Daqui uns 2 minutos eu vou começar a ministração desta palavra. Esperar vocês entrarem aqui para acompanhar nesta sala a ministração que será feita. E tenho certeza que esta palavra ela vai falar com a sua vida poderosamente. Amém, meus irmãos? Então fique por aqui, venha, fique à vontade, né, para que você possa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós iremos falar de Zaqueu. Você conhece Zaqueu? Você já ouviu falar dele? Teve uma época que uma música gospel, ela ganhou uma grande proporção no meio dos cristãos, no meio de todo o tipo de pessoa. Cristãos, não cristãos, servos, livres, independente. Ela ganhou uma grande proporção e ficou muito conhecida. Durante um tempo, ela ficou circulando na mídia secular aí, né?
daquele cantor Regis Danese, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti. Então essa música ela ganhou, uma grande proporção assim, tão grande, que as pessoas começaram a colocar essa música gospel dentro de casa, e ela começou a ser ouvida diariamente, quase todos os dias, em várias casas. E foi uma bênção. E glória a Deus também por isso. Então nós vamos falar hoje dele. Quem era este homem, o que ele fazia, né? E nós vamos descobrir o valor que uma pessoa tem diante de Jesus. Que isso também é algo muito, muito importante. Você saber quem é a pessoa diante de Jesus. Se diante de Jesus ela possui alguma posição, né, eclesiástica, política, como é que Jesus vê essas pessoas quando elas têm encontro com Jesus? Será que a posição dessas pessoas para Jesus tem importância? E é isso que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar sobre isso. Se realmente, quando alguém tem um encontro com Jesus, se o cargo profissional, eclesiástico, político, econômico, se isso para Jesus tem alguma importância. Eu acredito que não tem, obviamente, mas nós vamos falar disso. E só para ressaltar, hoje nós vamos falar de Zaqueu e nós vamos falar sobre a presunção, né? Nós vamos falar sobre pessoas presunçosas, quando elas conseguem o poder, como elas se tornam depois que ela recebe aquele poder. E como é que Jesus vê essas pessoas diante dele? Se ele vê pela posição social ou se ele vê a pessoa exatamente como uma criatura, né? A criação de Deus. Se para Jesus isso tem algum valor. Eu vou aqui dar início nesta ministração e nós vamos aqui começar a falar sobre Zaqueu. Amém, meus irmãos? Eu vou meditar aqui, estou com a minha Bíblia. Você estiver com a sua, acompanhe. Se você não estiver, ouça, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, sem mais delongas, nós vamos já partir para a ministração da palavra de Deus. Oh glória! Está em Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Isso mesmo, capítulo 19, versículo 1, e nós vamos fazer a leitura como base, uma base oficial para a meditação desta palavra. Amém? Então nós vamos ler Lucas capítulo 19, no verso 1 está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais, aleluia, era este um dos principais, aleluia, glória a Deus, um dos principais dos sacerdotes. Oh glória! Eu vou voltar aqui já para fazer aqui então
a leitura desta palavra, mas eu estou convidando um pessoal aqui e logo nós retomaremos para esta palavra. Amém, meus irmãos? Nós vamos assim, nós já vamos entrar aqui novamente e nós vamos falar da palavra de Deus. Só um momento que eu já vou retornar. E então nós vamos dar continuidade a esta ministração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Já convidei aqui algumas pessoas. E nós vamos assim, dar continuidade a esta palavra. Boa noite, Pai. Paz seja convosco, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que Ele possa continuar protegendo a sua vida, te guardando e te livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Uma boa noite, meu Pai, que já está aqui comigo nesta live. Hoje eu vou falar, Pai, sobre Zaqueu, o publicano Zaqueu. Nós vamos falar sobre essa posição que ele tinha, quem ele era e como Jesus via ele. Se Jesus via Zaqueu como uma pessoa de posição social ou se via ele como a criação de Deus, como uma criatura. E é disso que também nós vamos falar. Um abraço para a de Lourdes, que Deus também continue abençoando a vida dela e o lar de vocês em nome de Jesus, amém? Então nós vamos dar aqui continuação a respeito desta palavra. Gi Amorim, boa noite, Gi. Deus continue abençoando sua vida em nome de Jesus, o seu esposo, que venha abençoar também a sua filha, o seu lar, em nome de Jesus, que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua família e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Um abraço aí para Janaína, seu esposo, sua filha também, seu lar, sua mãe, seu pai, em nome de Jesus, que Deus possa fortalecer todos vocês em Cristo Jesus, amém? Nós vamos falar aqui de Zaqueu. E essa é a ministração de hoje. Hoje eu não vou dar aula aqui, hoje eu vou falar sobre Zaqueu. Nós vamos ministrar sobre a vida deste homem. Vamos nós saber como Jesus via a posição deste homem. Se para Jesus aquilo era importante ou não. E é disso que nós vamos falar. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aqui. Marquinhos Antônio. O Marcos já está aqui com a gente também nesta live. Boa noite, Marcos. Que a paz de Jesus esteja contigo, meu irmão. Que Deus possa continuar cuidando de você, do seu ministério, da sua família, em nome de Jesus. Que Ele venha fortalecer o crescimento de seu ministério e dar a você o conhecimento, para que você possa continuar desenvolvendo o aprendizado de Deus. Permaneça conosco nesta live, vou falar hoje de Zaqueu. Vamos falar de Zaqueu aqui. Tem algo muito interessante que Deus falou comigo a respeito deste homem. E é disso que nós vamos falar hoje. Lucas,
capítulo de número 19. Você que está aí também, convide alguém para assistir junto com você. Pegue a pipoca, traga o refrigerante, se assente aí e fique à vontade. Ô glória! Está conosco também a minha prima Vanessa, que mora ali no Capela. Boa noite, Vanessa. Que a paz de Jesus esteja contigo, minha prima, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a vida de seu esposo Paulo e de sua filha Tainá, que possivelmente já está enorme, né? Já deve ter uma moça linda, assim como a minha Tainá também, que já está com 15 anos de idade. Um abraço para todos vocês, viu? Estou com saudade de vocês. Em breve eu apareço por aí quando a gente poder aparecer aí, tá bom? Depois que essas coisas se normalizar aí, a gente poder voltar à nossa rotina diária e estar aí se locomovendo para um lado e para o outro, eu vou aparecer aí para matar a saudade de vocês aí, tá bom? Mande um abraço para a tia Aninha, para o tio Souza, mande um abraço aí para o Érico, para o Digão, amo todos vocês, viu? Não esqueci de vocês não, é que a nossa vida é um pouco corrida mesmo, mas a gente é sangue, nós somos família, em breve eu estarei por aí, em nome de Jesus, tá bom? Fique conosco nesta live, vou falar hoje sobre Zaqueu, tá entrando mais um pessoal aí, daqui mais uns 2 minutos já vou iniciar esta live, né? O tema da mensagem de hoje, da ministração da palavra de hoje é o tribunal de Cristo. Nós vamos falar a respeito disso. Como é que Jesus ele nos vê diante dele? Se para Jesus a nossa posição social, o cargo eclesiástico que você tem na igreja, se isso tem alguma importância para Jesus e como é que ele vê isso diante dele. E nós vamos aqui tirar essas dúvidas hoje, elas serão muito importantes para você aprender também, ouvir e aprender. E eu estou aqui disposto a te ensinar sobre isso e a falar de Deus a respeito deste assunto para você que está aqui comigo nesta live. Muito obrigado por você entrar. Permaneça aí, já vou dar início, já vou começar esta ministração. E ela está no livro de Lucas, né? O Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. E o capítulo é 19, versículo 1. Amém, minha prima. Fico muito feliz pelo carinho, viu? Sempre que fui aí, eu sempre fui bem recebido, bem recepcionado. E sempre tive de vocês a atenção devida. Tenho muito carinho por vocês. Eu cresci aí também, né? Cresci aí, vivi neste lugar durante um bom tempo, sempre estive por aí. E graças a Deus que esse vínculo ele permaneça, né? Porque é um vínculo familiar. A gente sempre se importa com quem é nossos parentes, né? A gente sempre quer saber se as pessoas estão bem, para a gente ficar mais confortável. E graças a Deus, a vida ela continua. Amém? Vamos iniciar aqui então esta ministração. Está em Lucas 19. Capítulo 19, versículo de número 1. Eu vou aqui fazer a meditação. Você, se não tiver aí com a sua Bíblia na mão, não tem problema. Você ouça, porque a palavra de Deus... Ela diz assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E diz mais no livro de Apocalipse, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que somos nós. Amém? Então já vou começar agora, vou iniciar nesse momento aqui a leitura oficial desta palavra, como meditação para a gente dar início a essa ministração da palavra, amém? Então, está escrito assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu.
Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era este homem de pequena estatura. E correndo adiante, Zaqueu, correndo adiante de Jesus, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos aqui começar a falar desta palavra, sobre a posição social que este homem tinha, quem era ele para o povo romano, pois ele era um judeu. Nós vamos falar disso também e outras coisas mais. Então, em nome de Jesus, permaneça por aqui, porque nós vamos dar início agora. Pois bem, nós acabamos de meditar na palavra, irmãos, e nós acabamos de ver que Zaqueu, ele era publicano. Naquela época, um publicano era um homem que tinha um cargo social, um cargo político. E que cargo era esse? Era um cobrador de impostos. Muito bem, pois era isto mesmo que você está ouvindo. O cargo de um publicano naquela época era dado a um homem que ele cobrava impostos do povo. E esse Zaqueu, ele foi nomeado, ele foi levantado como o chefe dos publicanos. Ele foi alguém que foi escolhido para liderar os outros homens que também trabalhavam junto com ele ali, cobrando impostos. Zaqueu era judeu, porém o cargo de publicano, de cobrador de impostos, era de uma pessoa que ficava responsável pela coleta que entrava para aquele lugar. O que é tão interessante a respeito deste assunto é que Zaqueu, ele era judeu, porém o cargo dele era romano. Ele trabalhava para quem? Para os romanos. Trabalhando ele para os romanos como um publicano, um cobrador de impostos, sendo ele chefe, ele estava ali cobrando seus impostos. Obviamente que tinha pessoas naquele lugar ali que não gostava muito da situação em qual ele se encontrava. Porque ele cobrava impostos e naquela época o povo estava passando por uma situação difícil e tinha família que não tinha como dar a sua coleta. Então ele estava passando por um momento muito difícil, onde ele tinha que cobrar os impostos e ouvia muitas coisas de muitas famílias que estavam contra ele. Zaqueu, ele tinha uma estatura pequena, ele era um homem de pequena estatura, e naquele momento Jesus entrou em Jericó. Aleluia! Ele entrou em Jericó, ia passando e ele viu ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, trabalhava para os romanos. Ele estava ali e naquele momento que ele estava ali, ele estava trabalhando, Jesus viu ele
E logo em seguida que Jesus viu Zaqueu, a palavra de Deus diz o seguinte, que Zaqueu, sabendo que Jesus entrou em Jericó, ele procurou saber quem era esse Jesus. Ele procurou saber quem era ele, porque ele ouviu os rumores de que Jesus curava os enfermos, de que Jesus promovia milagres no nome do Criador, e que as pessoas doentes elas estavam recebendo saúde, as pessoas que estavam enfermas elas estavam sendo curadas. O milagre de Deus estava com o Filho, e por onde ele passava alguma coisa acontecia para que o nome de seu Pai fosse glorificado nele, aleluia. Jesus então, fazendo o seu trabalho ministerial, sempre honrando a grandeza de seu Pai, porque Jesus nunca deixou de atribuir a honra ao seu Pai que o enviou. Assim como Jesus foi enviado por Deus, quando ele escolheu seus discípulos, ele enviou seus discípulos a fazer as obras dele em seu nome. Então, o que é muito interessante a respeito deste assunto é que quando este homem procurou saber quem era Jesus, por ele ser de pequena estatura, ele viu que Jesus estava ali em Jericó, porém havia uma multidão que o cercava. E essa multidão não deixava Zaqueu ver quem era ele, porque por causa da sua estatura, ele não conseguia enxergar e ver quem era Jesus. Porque as pessoas que era a multidão estava em volta de Jesus, atrapalhava a visão de Zaqueu ver quem era este homem. Então diz a palavra que por conta disso, ele saiu ao encontro de Jesus, mesmo sabendo que a multidão estava cercando ele, e a única forma que ele encontrou para conseguir ver Jesus com os teus olhos foi criar uma estratégia. Qual é essa estratégia? Já que eu não posso ver daqui, porque quem está em volta dele está cercando ele, eu não consigo ver este homem, eu quero muito ver ele. Os feitos dele é impressionante. O que ele está fazendo está chamando a atenção de todo Israel. Eu quero saber quem é esse Jesus. Eu quero olhar para ele. Então ele pensou, a única maneira de eu conseguir ver Jesus é subindo na figueira. E esta figueira, de acordo com os escritos sagrados, ela é uma figueira brava, onde o fruto desta figueira é o figo. Sim, ela também tem espinhos, porém ele subiu, mesmo sabendo como era esta figueira, ele se agarrou, subiu nela e esperou Jesus passar por ali para ver Jesus. Só que o que ele não sabia é que ele subiu numa figueira para ver Jesus passar. E quem estava passando por ali, que era Jesus, sabia que ele tinha subido nesta figueira. O que é muito interessante você saber é que neste momento existem muitas pessoas que querem encontrar Jesus. Existem muitas pessoas que nesse momento querem saber onde Jesus está. Porque existem dentro de muitas pessoas um vazio. Elas têm um vazio tão grande de Jesus que elas vão para alguns lugares, principalmente as igrejas, e elas não conseguem encontrar Jesus. Elas prestam culto, elas participam do culto, mas não encontram Jesus. É igual Zaqueu. Zaqueu é o tipo de homem que está à procura de Jesus e não está encontrando ele. Mesmo ele estando ali, a pessoa não consegue enxergar que ele está ali.
Tem muita gente vazia de Jesus. Tem muitas pessoas que não conseguem descobrir o valor que Jesus tem para a humanidade. Jesus não é só um homem como algumas pessoas falam. Jesus não é só um profeta como algumas pessoas falam. Ele é muito mais do que isso que eu acabei de falar agora. Jesus, o grau dele está acima de qualquer compreensão humana. Ele é filho de uma divindade. Ele também é um Deus. Um Deus filho. Ele nasceu de Deus, ele é um Deus. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele sabe aonde ele reside. Ele sabe qual é o reino que ele vive. Porém, tem muitas pessoas que tratam Jesus como um ser humano, como eu e você. E Jesus não é um ser humano como eu e você, de forma alguma. Mesmo quando ele veio no plano de uma missão de seu Pai Celestial, ele veio para qual sentido? Ele veio para redimir a humanidade do pecado, que o pecado havia dado a condenação à criação de Deus. Por conta disso, as Escrituras dizem em Hebreus que ele se fez um pouco menor do que os anjos, e então ele nasce, como diz o anjo Gabriel, e ele fez o quê? Ele foi dito pelo anjo Gabriel que esta virgem, de 17 anos de idade, como diz os estudos, que ela concebeu em seu ventre esta dádiva, esta bênção valiosa, que é carregar em seu ventre o Filho do Criador dos céus e da terra. Ela teve a oportunidade de ser a mulher mais privilegiada de sua época, porque ela carregou dentro do seu ventre um tesouro, uma profundidade de uma grande riqueza que é Deus. Ela carregou em seu ventre o Filho do Criador de toda essa existência. Aleluia! O que eu quero que você entenda é que Jesus ele foi coroado no céu. E aonde Jesus está neste momento é a destra de Deus. Ele tem uma grande responsabilidade de importância sobre a humanidade. As Escrituras dizem que foi dado a ele por Deus, pelo seu Pai, o Criador, todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, ele também tem poder sobre as trevas. A história da criação hoje se resume em Cristo. Ele foi o Salvador e ele é o Salvador da humanidade. Como que Jesus viu a posição de Zaqueu diante dele? Jesus estava chamando Zaqueu pela posição que ele tinha política. Jesus disse: publicano, desce da figueira? Não. Jesus chamou ele por acaso de rico? Não. Ou rico, desce daí? Também não. Porque para Jesus, o cargo que a pessoa ocupa nesta terra, sendo ela uma posição social, econômica, financeira, para Jesus nada disso tem importância. O que é importante para Jesus é a sua vida. O que é importante para Jesus é o ser humano que você é. Observa que Jesus só chama as pessoas pelo nome delas. Jesus não chama nenhum homem de pastor. Jesus não chama nenhum homem de evangelista. Jesus não chama nenhum homem de presbítero. Jesus não chama nenhum homem de diácono, nem de cooperador, nem de obreiro. Jesus ele não vai chamar o homem de pastor, porque diante dele ninguém é pastor. Porque ele diz: eu sou o bom pastor.
Então, diante dele, o único pastor é ele mesmo e mais ninguém. Diante dele não existe cargo eclesiástico. Diante dele ninguém é mestre. Diante de Jesus somos todos irmãos. Ou seja, diante de Jesus somos alunos dele. Ele é o mestre e nós somos os seus alunos. Não sou eu que falo isso. Quem fala isso é a palavra de Deus. Eu provo a você que isso que eu estou falando, quem disse isso foi o próprio Jesus. Que diante dele ninguém é mestre. Ou seja, diante dele ninguém tem cargo eclesiástico. Diante dele ninguém tem posição social. Diante dele somos todos irmãos. Diante dele somos todos alunos. Não existe ninguém nesta vida que é maior do que o outro por causa de seu cargo eclesiástico, por causa de sua posição social ou econômica. Jesus não olha para as pessoas pela posição que ela tem. Jesus olha essas pessoas como criação de Deus, como criaturas de Deus. E ele só chama a sua criação pelo seu nome. É por isso que diante do tribunal de Cristo, ninguém vai comparecer diante dele para apresentar as suas obras e ninguém vai ser chamado por Jesus de pastor. Jesus naquele dia não vai falar para mim, entre aqui, compareça aqui neste momento, evangelista Tércio, e apresente as suas obras, mostre as suas mãos. Ele não vai falar isso, porque diante dele eu sou uma criação. Diante dele, o meu cargo aqui terreno não tem valor nenhum para Jesus. Não tem importância alguma. Esse cargo eclesiástico, ele só tem valor para as pessoas em volta de você. Para as pessoas que têm o mesmo compromisso que você tem. Então, seu cargo eclesiástico, ele só tem valor para os homens. Para Jesus não tem importância alguma, porque ele não irá chamar nós por uma posição. Ele irá chamar a gente pelo nome que foi dado a nós. E lá as nossas obras serão apresentadas diante dele. E serão pesadas essas obras em uma balança, como diz o livro de Apocalipse. Pois bem, quem diz isso não sou eu. Eu vou te mostrar que diante de Jesus ninguém, homem nenhum é mestre. Diante de Jesus, homem nenhum é pastor. Diante de Jesus, homem nenhum tem cargo eclesiástico. Diante de Jesus, somos todos irmãos. Porém, temos todos o mesmo peso de igualdade. Ele vê cada um de nós de maneira igual. Então, diante de Jesus, somos todos irmãos e alunos. Porém, o único mestre é ele. É por isso que ele disse que naquele grande dia haverá só um reino, um só rebanho, quer dizer, ele disse, vai haver um só rebanho e um só pastor. Ou seja, só vai haver um rebanho, nós, os que forem salvos, e um só pastor, que é quem? Jesus, o nosso Cristo. Ele fez menção em dizer, eu sou o bom pastor. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que esse cargo vai permanecer exclusivamente com ele. É ele quem vai cuidar de nós. Então ele será o único eterno pastor. Vamos ver o que diz a palavra? Vamos ver o que diz Jesus? Jesus diz assim, Mateus capítulo de número 23, versículo de número 8. Eu vou ler para vocês verem que o que eu estou falando foi Jesus quem disse, que diante dele, só ele é mestre. Diante dele, homem nenhum é pastor. Todos os seres humanos são irmãos. Então não adianta ficar brigando por cargo eclesiástico dentro da igreja. Não adianta ficar brigando por uma cadeira para que alguém venha se assentar. Tudo isso só serve para este plano. Mas no dia que a gente tiver que comparecer ante o tribunal de Cristo,
você vai ver, sabe o quê? As pessoas serem chamadas pelo nome que foi dado a elas. E mais nada. Naquele dia que a gente vai comparecer ao tribunal de Cristo, ele não vai dizer assim, seja bem-vindo o rico fulano de tal, seja bem-vindo o empresário fulano de tal, seja bem-vindo o médico fulano de tal. Não, 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 não. Essas coisas para Jesus não têm importância alguma. Ele vai chamar todas essas pessoas pelo nome que elas têm. Porque para Jesus a única coisa que importa é o nome que você tem. Aí o que vai ser julgado são as obras que eu e você praticamos e mais nada. Ah, Jesus, mas eu fiz isso. Jesus vai dizer, olha, aqui não é momento para você discursar nada. Esse momento é de julgamento, você vai ser julgado. Você é Tércio Arruda? Sou. Então eu vou querer de você as suas obras. Onde estão as tuas obras? E eu vou ter que apresentar a elas. Lá Jesus não vai querer saber se eu fiz a faculdade de teologia, se eu sou bacharel, se eu fiz ciências da religião, se eu tenho mentoria pastoral, capacitação para pregadores, se eu fiz evangelismo pessoal. Ele não quer saber se eu tenho curso de capelania. Todos os cursos que eu fiz para Jesus não tem importância alguma. Só para as pessoas que estão em minha volta. Porque diante dele, o que vale é o nome que você tem. Vamos ver se existe alguém que diante de Jesus é pastor? Se alguém diante de Jesus tem alguma ocupação de posição social? Vamos ver isso agora? Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 23, versículo de número 8 está escrito assim: Vós, porém, não queirais ser chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Olha que coisa linda, Jesus, o que ele acabou de falar. Que nós não temos que querer ser chamados de mestre. Nós não temos que querer ser chamado pela posição eclesiástica. Olha, eu sou um pastor, você tem que me chamar de pastor. Olha, eu sou um evangelista, você tem que me chamar de evangelista. Eu não aceito você me chamar de Tércio. Não. Eu tenho um nome, meu nome é Tércio. Se você me chamar de irmão Tércio, você está se pronunciando a mim de uma forma correta. Porque Jesus disse aqui na palavra dele que diante dele somos todos irmãos. Diante dele ninguém é pastor, porque ele, diante dele, ele é o único pastor. Está escrito, acabei de mostrar. Ele diz mais assim também, versículo 10. Nem vos chamais, você não pode chamar alguém de mestre. Você não pode chamar uma outra pessoa de mestre. Ele está dizendo, não, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. Então aqui você compreende o quê? Que diante de Jesus só ele é pastor. Diante de Jesus só ele é mestre. Ninguém é alguma coisa diante dele. Ninguém diante de Jesus tem posição. Por quê? Porque o que interessa para Jesus é o nome que foi dado a você. Diante de Jesus, o que importa é o nome que você tem. Porque o nome que você tem é conhecido dele, no memorial. Existe um memorial no céu que existe o nome de todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. E o nome dessas pessoas estão registrados nesse memorial. Por isso que no dia que eu e você comparecer ante o tribunal de Cristo, ele vai chamar nós pelo nome que nós temos. Lá diante do tribunal dele, ele não vai dizer, compareça aqui o dono da concessionária BMW, o dono da Hyundai. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer assim, João, compareça aqui. Maria, compareça aqui. Mostre as suas mãos para que eu possa ver as tuas obras.
Viu que coisa maravilhosa? Então não existe homem nenhum com cargo eclesiástico que diante de Jesus possui o seu cargo. Diante dele, só ele é mestre, só ele é pastor. Zaqueu, naquele momento, para Jesus, o cargo dele de publicano não tinha importância alguma. Se ele era rico, para Jesus aquilo era nada. Porque ele era rico para os homens, para Jesus ele era pobre. Para Jesus, ele não tinha riqueza alguma. Porque Jesus, ele nos ensina que riqueza não é deste mundo. E quando ele fala isso, ele fala num episódio de um jovem. Na época que era rico também. Que ele vai ter com Jesus, ele disse: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom se só tem um que é bom? O meu Pai que estás no céu. Aleluia. Jesus sempre honrando o Pai que o enviou. Jesus disse: se você obedece os mandamentos, né, honra o teu pai e tua mãe, agora você vai, dê o que você tem, divide o que você tem na verdade, essa é a expressão melhor, aos pobres, depois você vem e me segue. Eu farei de você um discípulo, você estará comigo, eu vou te ensinar, eu vou te falar do reino. E ele preferiu ficar com a sua riqueza terrena e rejeitou a riqueza eterna. Porque Jesus disse que a riqueza deste mundo, a traça e o ferro corrói. Ele: não vos ajunteis tesouro na terra, mas vos ajunteis tesouro no céu, porque este é o vosso galardão. Aleluia! O que é tesouro no céu? É você ter crédito com Deus. Você ter com Deus uma intimidade com Ele. Você entender que Deus, Ele fala com você. Ele te dá sinais. Ele te avisa sobre alguma situação. Que Ele sempre está cuidando de você. Você tem uma comunhão com Deus. Isso é ser rico no céu. É você ouvir a voz de Deus e saber que Ele fala com você e que você conhece a voz dEle. Naquele dia, esse homem que tinha cargo social, era publicano, coletor de impostos, cobrador de impostos, e rico, para Jesus ele era um pobre. Para Jesus ele era um homem perdido que estava procurando por... E mal ele sabia, ele estava procurando por Jesus e foi Jesus que encontrou ele. Foi ele que encontrou Jesus. Porque existem situações que as pessoas querem encontrar Jesus e quando elas acham que encontrou, não foi elas que encontraram Jesus. Foi Jesus que encontraram essas pessoas. Jesus prepara uma situação e traz essas pessoas para ele. Porque Jesus ama. A palavra de Deus diz assim, ó, João capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ama a criação do Pai. Deus ama a criação humana. É por isso que Ele te protege. É por isso que Ele zela pela tua vida. É por isso que Ele não deixa faltar o pão dentro da tua casa. É por isso que Ele está sempre cuidando de você e da sua família. Porque Ele deu a vida por você, Ele deu a vida por mim. Ele sabe o valor que você tem para Ele. Glórias ao nome deste Deus. Os irmãos estão entendendo? Preste atenção para me chegar no final desta ministração, para me terminar isso aqui, para você entender o quanto você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Ah, mas eu não estou congregando, eu não estou indo para a igreja. Você é igreja. Ah, mas eu gosto de estar na igreja com essa situação, agora eu estou aqui trancado dentro de casa. Mas você está dentro da tua casa, do lado de uma pessoa que você ama, do lado da tua família. Você tem toda a liberdade de adorar a Deus na tua casa, de escrever para Deus em sua casa,
de falar com Deus em oração, de meditar no livro sagrado, de ouvir louvores, você tem todo esse direito. E isso também é um culto. A ocupação que você tem com Deus é o seu culto para com Deus. Zaqueu subiu na figueira quando ele viu Jesus passar, que ele pensou em chamar ele. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça daí. Zaqueu, desça daí. Ele disse desta maneira. Ele disse assim para Zaqueu: Zaqueu, desça daí depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Aleluia. Naquele momento que ele chamou Zaqueu pelo nome dele, não pela posição que ele tinha, ele entendeu que diante de Jesus ele era uma pessoa perdida, que precisava ser encontrado pelo Mestre. Coisa maravilhosa. Isso é muito lindo. Quantas pessoas neste momento estão à procura de Jesus e não acham Jesus? Mas vai chegar um momento que Jesus vai encontrar com elas. Jesus terá um encontro com essas pessoas. E elas entenderão que a procura, a vontade que ela estava de encontrar Jesus, de ter Jesus em sua vida, Jesus também está procurando por essas pessoas. E eu vou dizer que quem vai achar primeiro é Jesus. Jesus vai encontrar esta pessoa primeiro. Jesus, ele é completamente maravilhoso. Ele é maravilhoso pela palavra que digo e pelo que está escrito sobre ele. Isaías capítulo 9, versículo de número 6 está escrito: porque o principado está sobre os seus ombros. E diz assim: porque um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os atributos que Jesus carrega é tão valioso que ser humano nenhum pode carregar. Porque isso que eu acabei de falar, esses atributos que Jesus carrega, está destinado para quem é uma divindade. Por Jesus ser uma divindade, ele tem por direito carregar esses atributos, que não são atributos de homem. Os atributos que Jesus carrega é valioso demais. Jesus não rejeita ninguém. Jesus não julga ninguém e condena as pessoas. Pelo contrário, ele continua salvando vidas até hoje. Continua curando pessoas até hoje. Ele continua promovendo milagres até hoje. Sabe por quê? Porque ele ama a criação de seu pai. Ele sabe o valor que a criação do pai dele tem para ele. É por isso que ele veio resgatar a criação de seu pai. Sabe quando você, filho, faz algo pelo seu pai, pela sua mãe, que você sente uma alegria imensa dentro do seu coração? Essa alegria que você tem quando você faz algo pela tua mãe e pelo teu pai é a mesma alegria que Jesus teve quando fez algo para o pai dele, o Criador. É a mesma coisa você ver o seu pai ou sua mãe triste e você descobre por que ele está triste e você faz o possível para devolver a ele a alegria que estava com ele. E você aceita a fazer o que for possível para devolver ao seu pai a alegria que é dele. Foi o que Jesus fez.
Você sabe quando você olha para o seu pai, para a tua mãe, você entrega algo para o teu pai, para a tua mãe, e eles olham para você com aquele olhar de amor, não de alegria somente, aquele olhar de amor, saber que está recebendo não alguma coisa, mas está recebendo o amor do seu filho. O que Jesus deu ao seu pai foi o amor dele. Por isso o Criador deu a ele todos esses atributos. Porque ele devolveu ao seu pai o que o pai deu sempre a ele, o amor paterno. Ele olhou e disse: eu agora vou dar o meu amor de filho para o meu pai que estás no céu. Eu vou dar a ele esta alegria e vou finalizar. É por isso que quando Jesus foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão, o que aconteceu? Assim que ele foi imergido nas águas e se levantou, aconteceu 3 evidências poderosas, marcantes no céu e presenciado sobre a terra. Quando ele é batizado por João Batista, ele é levantado das águas, primeira evidência, o céu se abre. Olha que coisa gloriosa. Segunda evidência, o Espírito Santo desce sobre o Filho e pousa sobre ele como testemunha de que ele, Jesus, ele veio do céu. Nossa, que coisa forte. E a terceira e última evidência, para finalizar, a voz do juiz, a voz do soberano, a voz do Altíssimo, a voz do Deus Todo-Poderoso é ouvida naquele momento e ele diz assim, e finaliza e bate o martelo. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A palavra comprazo significa em quem eu me alegro. Olha que coisa linda. Glória a este Deus para todo sempre. Ele então anunciou que aquele filho para ele é o filho em quem ele se alegrava. Por quê? Porque ele dava ao seu pai o que ele precisava. Naquele momento ele precisava do amor de seu filho. Mostrar para o seu pai que ele estava fazendo aquilo por amar o seu pai. E por amar a criação que o seu pai deu vida. Aleluia. Então eu vou finalizar dizendo uma coisa a você. Diante de Jesus, eu e você somos uma criação que tivemos de Jesus o amor dele. Ele veio nos salvar e nos salvou. Isaías 53, versículo 1 está escrito: quem deu crédito a esta pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura e nem beleza havia nele para que nós o desejássemos. Era homem desprezado, experimentado em trabalhos, como quem um de nós escondíamos o rosto. Olha só isso. Vou finalizar dizendo uma coisa para você. Diz mais assim, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh glória! Fique com esta palavra. Jesus é o seu pastor e ele não te faltará. Ele vai suprir toda e qualquer necessidade que você tiver. Permaneça com a sua fé acesa, crendo, confiando que ele sempre fará por você o que você precisa, o que você necessita. Deus acredita na tua história. Deus acredita na criação que você é. Ele acredita no homem e na mulher que você é. E quanto você sempre fizer para Deus o que Ele quer que você faça,
você sempre honrar a grandeza de Deus e honrar a grandeza de seu Filho, você vai ter de Deus o que você precisa. Nunca rejeite Jesus. Nunca nesta vida, enquanto existir vida, nunca trate Jesus como qualquer pessoa. Trate Jesus como uma divindade, um ser glorioso que te amou primeiro. E é por isso que você está vivo. É por isso que você está ouvindo isso. Porque Ele vai fazer muito mais por você em alguns dias depois. Deus vai providenciar sobre a tua vida aquilo que você tem pedido a Ele. Ele vai colocar nas tuas mãos aquilo que você pode carregar. Ele vai dar a você o direito que você tem para você entender que Ele te ama e te ama demais. Amém? Fique com esta palavra. Fique com esta palavra, guarde em seu coração e se alimente desta palavra nos seus dias que virão, para você entender o quanto você é importante para Deus. Eu vou terminar aqui. Amanhã eu voltarei novamente e vou ministrar uma outra palavra para a sua vida e para a minha vida. Porque esta palavra não é só para você, ela também é para mim. Amém? Então fique com Deus, permaneça com Deus, esteja com Cristo e ouça a voz do Espírito Santo. Seja uma pessoa boa, sempre, independente de qualquer coisa. Nunca negue ao seu próximo aquilo que você pode dar a ele. Amém? Então, ficamos por aqui. Um abraço em Cristo e um ósculo santo em sua vida. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Termino dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós dizemos, ninguém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã.